Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos fazer aí comentários, reflexões e explicações do capítulo 1 de Tiago. Isso mesmo, estamos no nosso grande desafio de leitura, um capítulo por dia, e hoje é o primeiro dia e eu estou feliz você que está comigo nesse desafio aí de leitura, de se alimentar, alimentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, né? Fortalecer, na verdade, né? A sua alma, o seu espírito. Eu fico muito feliz com isso. Gente, e como eu falei no panorama geral de Tiago, né? Tiago é uma carta muito prática, ele dá aqui instruções muito práticas que, na verdade, elas são autoexplicativas. A gente não precisa ficar falando muita coisa, né? E esse primeiro capítulo aqui de Tiago, eu estou aqui com a minha Bíblia, meu, ele tá demais, ele tá maravilhoso. E, na verdade, eu acho que eu vou lendo com vocês, porque aqui ficou difícil até de eu destacar o que eu mais gostei, porque nesse primeiro capítulo já tem coisas preciosas aqui que eu preciso falar e compartilhar com você, né? Lembrando que o nosso desafio é o quê? É para nós colocarmos a palavra de Deus na rotina. Um capítulo por dia, você vai investir na sua vida espiritual, né? 10, 15 minutos aí. E quando nós lemos, às vezes nós não entendemos, né? Mas a leitura... Antes de começar a leitura, nós temos que pedir para que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite e nos revele o que ele quer falar para nós. E nos fazer uma autoanálise, porque aqui vão ser orientações, aqui ele vai dando orientações. Sabe que eu tô... E quando a gente vai lendo aqui, a gente vai ler agora, né? Sabe que eu tô fazendo isso? Sabe que eu tô fazendo realmente o que precisa... O que Tiago tá falando aqui? Tiago esse, como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, eu vou deixar no final aqui. Do panorama geral, é um meio-irmão de Jesus, gente. Ele só se converteu depois da ressurreição. Ele era incrédulo, ele não acreditava em Jesus, né? E ele só aceitou e realmente teve a convicção ali, né? Que Jesus era realmente o Cristo, o Messias, depois da ressurreição. Certo? E aí ele começa falando, né? Você vê, de incrédulo ele virou servo, né? Porque ele fala assim, o primeiro versículo: Tiago, servo do Deus e do Senhor Jesus Cristo. E para quem que ele dedica essa carta? Para as 12 tribos dispersas entre as nações. Então era para o povo aí, né? O judeu mesmo, né? Porque eram as 12 tribos, então era para esse pessoal. E aí ele fala assim, ó, gente, ele já começa a falar sobre a questão de provas e tentações. Foi algo que eu até comentei no outro vídeo, eu vou falar aqui de novo, né? Nós precisamos entender o que é provação e o que é tentação. A provação, gente, a prova ali, a aprovação, quando a gente passa por algo difícil, você vê que é uma aprovação. Você tá passando ali, né, por algo difícil. A aprovação vem de Deus, né? E o intuito ali dela é pro nosso bem. Ela vem de Deus, a aprovação, e é pro nosso bem, com um propósito santo para nos aperfeiçoar. É o que já fala aqui no versículo seguinte que nós vamos ler. E a tentação, gente, é algo que a gente precisa ficar esperto. Porque a tentação é algo que vem de nós mesmos, que vem do mundo e que vem do diabo, do inimigo, né? E a tentação é pro nosso mal, certo? E o propósito dela é maligno para nos destruir. Então você tem que ter discernimento. O que eu tô passando? É uma tentação, que foi eu mesmo que me meti numa situação ali, que fiquei tentado a pecar, a fazer aquilo que não agrada o coração do Senhor, ou o diabo que fez uma cilada, ou o mundo, enfim. Ou é uma aprovação, é uma situação difícil, delicada, mas foi Deus que me permitiu para gerar perseverança, para gerar crescimento, sabedoria. Então, pensa, às vezes você tá passando aí por dificuldade, você não sabe se é uma tentação ou se é uma aprovação. Ou às vezes é uma aprovação e você tá achando que é uma tentação. Ou é uma tentação e você tá achando que é uma aprovação. Então você tem que ter esse discernimento. Peça para que o Espírito Santo aí te fale, tá? E ele fala assim, ó, meus irmãos, versículo 2, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Então ele tá falando pra gente ter alegria na aprovação, porque a aprovação vem de Deus.
Como é difícil, né, gente? Fala a verdade, como é difícil você tá ali passando por uma aprovação, por uma prova, por um estreito ali e ter alegria. Mas é isso que ele tá nos orientando. Motivo de grande alegria. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Quando você está ali na aprovação, você está se alegrando, você está aprendendo com o processo, você está aprendendo com a sua aprovação. Isso vai gerando, né? Isso é a questão da nossa fé, ela produz perseverança. Você vai colocando a sua fé em ação. Não, eu acredito. Não, eu tô com Deus, né? Isso vai gerando o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, isso é interessante. Quando a gente passa por um momento difícil, por uma aprovação realmente, e as pessoas que não têm maturidade, né? As pessoas aí que não são maduras espiritualmente, que não têm um relacionamento com Deus, elas sofrem mais do que as outras. Eu não sei se você já parou para pensar. Às vezes a pessoa vai na igreja há 100 anos, conhece Jesus e tudo mais, e show, é maravilhoso, né? E o que acontece, gente? Ela passa por uma coisa ali difícil, mas ela não tem um relacionamento com Deus. Então, ela não entende que aquilo que ela tá passando é para amadurecimento, é para crescimento, é para perseverança, é para ela realmente pôr a fé dela em prática. E aí ela se revolta com Deus, ela briga com Deus, ela não quer saber mais de Deus, né? Mas aquilo lá era para crescimento. Infelizmente tem pessoas que são assim, né? Observa isso. Não sei se você tem alguém à sua volta ou você mesmo, né? Às vezes já passou por situações que você era imaturo e em vez de você falar, não, vou continuar, não, Deus tá comigo, eu vou continuar e tal, perseverança, fé, você começa a murmurar, reclamar, né? E até brigar com Deus. E aí ele fala assim no 5, gente, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é como a semente, a onda do mar, levada, agitada pelo vento. Tá precisando de sabedoria? A sabedoria é aquela que vem de Deus, né? É uma sabedoria, é algo diferenciado, né? De inteligência. A sabedoria é sobre Deus. É como que Deus vê as coisas. É como que Deus vê o mundo. É a sabedoria de Deus. É essa sabedoria que ele tá pedindo. Então, se você não tá conseguindo entender as coisas, se tá difícil para você lidar com algumas situações, peça a sabedoria do alto. Peça a sabedoria de Deus. Existem algumas situações que a gente nunca vai entender, gente. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Mesmo pedindo sabedoria e pedindo para que Deus nos ajude e nos capacite, é difícil de entender porque Deus, ele é insondável, né? Assim, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, né? Ele é onisciente, onipresente, enfim, ele tem tantos atributos que às vezes nós não conseguimos compreender. Mas, às vezes você tá passando por uma situação, você precisa resolver, tomar uma decisão, você pode pedir a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Peça, porque ele tá falando aqui para você pedir sem duvidar, porque ele vai liberar na sua vida, certo, gente? Aí, lá no 12, ele fala assim, ó, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Né? Então, nós estamos sendo provados para sermos aprovados, para recebermos a coroa da vida, né? É o que Deus prometeu para nós. Ele não é homem, nem filho do homem, para que minta e nem para que se arrependa. Então, seja firme naquilo que Deus tem para sua vida. Seja fiel, passe pela aprovação. Não fica sendo reprovado, não. Passe de nível. Vamos, meu alvo é Cristo, meu alvo é a eternidade. Eu não posso parar, não posso desistir. Que você não desista, certo? E aí a questão que eu falei do tentado, né, vem no 13 aqui, a questão a diferença de tentado para provação, né? Ele fala assim, ó, se alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tem concebido a luz ao pecado, e o pecado, após ter
consumado gera morte. Então, a tentação aí vem para gerar morte, para nós pecarmos e gerar morte, né? É nos afastarmos de Deus, certo? E aí, gente, aqui no 17 fala assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O nosso Deus, ele não muda, gente. Por essa decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que criou. Então, né, é a questão da palavra, né? Qual que é a verdadeira religião aí? A verdadeira, ela tem a ver com a palavra, né? Quando a palavra nasce em nós, quando a palavra vive em nós, quando nós vivemos a palavra, quando nós e praticamos a palavra. Será que você tem praticado a palavra? Será que você tem lido a palavra? Talvez você entrou nesse desafio, não, porque agora eu vou ler, né? Que você continue firme, né? Não é um propósito comigo, com a Miriam, com o canal Me Lê, não, é um propósito com você, né? Você tem que conhecer a palavra para você poder vivê-la, para você poder aplicá-la ela na sua vida, para as pessoas não poderem te enganarem, porque às vezes nós, né? A palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento, e às vezes você tá perecendo aí porque você não lê, porque você tem preguiça, porque você acha difícil ler, né? Então que você possa matar essa preguiça e pedir para que o Espírito Santo te ajude. Certo? Aí no 19, né, praticando a palavra, e ele fala assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Então ele está nos orientando para que nós estejamos sempre prontos para ouvir e tardios ao falar, né? E como é difícil nós ficarmos de boca fechada, não é verdade? Vamos ser sinceros aqui, me comenta aí, fala, Miriam, realmente é difícil ficar de boca fechada, né? Às vezes nós temos um monte de problemas, né, que nós mesmos arrumamos o problema. Não é nem a aprovação, não é nem a tentação, não é o diabo, não é o inimigo, não é o mundo, não é Deus, não é você mesmo com a sua boca grande, em vez de você fechar. E eu também me coloco nisso. Às vezes a gente fechar a nossa boca, não, a gente quer falar, né? E a maioria dos nossos problemas são porque falei demais, falei o que não era para falar e as palavras ferem. Nós vamos continuar aqui falando que ela vai falar, né, sobre a questão da língua, sobre, né? Então, ele tá falando, ele tá nos orientando. Ouve, esteja pronto para ouvir, mas para falar seja tardio, e para irar-se também seja tardio. Se você não é tardio no ouvir e no se irar, né? Às vezes você arranja uma confusão, um barraco, uma situação tão deselegante, tão desagradável, um desgaste emocional, psicológico que você não precisava, mas você não conseguiu ficar de boca fechada, você não conseguiu ouvir, você ali infelizmente fez o que não era para fazer, falou o que não era para falar, se irou, ficou irado, saiu batendo em todo mundo, falando, gritando com todo mundo, quebrando as coisas, né? Então, você que tem dificuldade no falar, tome esse versículo para você. Quando algo acontecer que a sua reação primeiro é falar, abrir a boca, você fecha a boca, conte a 10, fala, Espírito Santo, me ajude, porque eu não quero me irar, eu não quero falar o que não é para mim falar, eu não quero falar algo que eu vou me arrepender depois. Então, toma para você esse capítulo aqui, o versículo 19 do capítulo 1 de Tiago, amém? Amém, gente. Ó, isso aqui, na verdade, esse versículo fala por si só, né? E aí ele fala, né, para se livrar de toda impureza moral, de maldade, né, e que aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. É a palavra de Deus que salva, que transforma, que liberta, que entra ali onde ela é mais afiada que espada de 2 gumes, né? Ela entra ali onde nada pode acessar, é só ela. E aí no dia 22 fala, sejam praticantes da palavra
e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Então você tem que ser praticante do que você está lendo, do que você está ouvindo. O que adianta ir na igreja todos os dias da semana, uma vez por semana ou 3 vezes por semana, e você não praticar aquilo que está escrito? O que adianta você fazer os desafios aqui comigo, ler, orar, pedir, e você não pôr em prática o que você está ouvindo? Igual aqui, né, nessa questão aí do seja pronto no ouvir e tardio no falar. Você tem que pôr isso em prática. Provavelmente essa semana ou amanhã ou algum dia aí vai acontecer algo que você vai lembrar desse vídeo, você vai lembrar desse versículo, e aí a escolha vai ser sua. Eu vou pôr em prática ou não? Né? Eu sei que existem momentos que parece que segundos, assim, a ira vem quando você vê que você já falou e você se arrependeu, mas agora você tá vendo que você pode ser tardio no falar. Então, veio a vontade de falar, engole. Conta até 10, sai de perto, né? Põe em prática o que você está ouvindo, porque aqui tá falando que se você não pratica a palavra, né? Você é só um ouvinte, você está se enganando, você está enganando a si mesmo. Você quer ficar enganando você mesmo até quando? Né? Aquele 23 fala assim: aquele que ouve a palavra, mas não põe a prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo e sai logo esquerda a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e perseverança na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você que colocar a palavra em prática, você vai ser feliz no que você fizer. Eu tenho certeza que se você participar ali de um momento de briga, de discussão, vamos falar assim, na família, ou no seu trabalho, na sua escola, em algum lugar, e você ser tardio no falar, né? E você vai ver que vai ter uma confusão, porque vai ter um monte de gente que vai falar, vai se irar, vai ficar nervoso, e você vai estar lá na paz, você vai ficar feliz depois que a briga terminar. Graças a Deus que eu não falei nada. Ainda bem que eu não abri a minha boca, ainda bem que eu não me irei, ainda bem que eu só fiquei ouvindo, você pode ter certeza. E se isso acontecer, depois você volta aqui nesse vídeo e me conta a sua experiência, tá? E aí, ó, pra terminar, no 26, ele fala assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Então você precisa refrear a sua língua. Ai, Miriam, mas eu não consigo. Eu não consigo refrear. Quando eu já tô falando, já tô xingando, já tô nervoso, nervosa, né? Você por si só não consegue. É por Jesus, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me capacita a ficar de boca fechada. Me capacita a refrear a minha língua. Não é nas suas forças, é através da força do Espírito Santo. É através da força de Deus que habita em você. Né? Não tente nas suas próprias forças, é através do Espírito Santo, é através de Jesus que você vai conseguir refrear a sua língua. Tá? Porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós vamos, na nossa vontade, nossa natureza é falar mesmo, é xingar mesmo, é mandar todo mundo para aquele lugar, é ficar, né? Mas através do Espírito Santo, através das transformações, o Espírito Santo pode nos transformar, pode nos dar força para refrear a nossa língua. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Esse é um fato, gente. Isso é um fato e é um fato, certo? Tudo bem até aí, gente? E o último versículo, 27, fala assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se corromper pelo mundo. Você tem que ajudar aí os órfãos, as viúvas, né? A gente sabe que no contexto talvez de hoje, tem muitas viúvas aí que o marido morreu e deixou ela super bem, ela tá super, né? Viaja, tem dinheiro, tem uma aposentadoria, os filhos estão bem, tá tudo bem. Mas antigamente as viúvas normalmente ficavam desamparadas, ficavam sem nada, né? Lógico que tem viúvas hoje que realmente precisam de ajuda e órfãos também, né? Mas a gente precisa entender o contexto geral que estava antigamente, tá? E aqui fala para não se corromper
pelo mundo. Então, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, né? E de suas dificuldades. E obedecer aquilo que Deus fala. Ser praticante da palavra. Isso também é a religião verdadeira, né? É você não deixar se corromper pelo mundo. Né? Porque às vezes, não, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas você não faz o que Deus fala, você não obedece a Deus, você não cumpre a palavra, você acredita nele, mas você não vive o senhorio dele na sua vida. Então, né, nós temos que ler todos os entender o contexto aí. Não é só o ajudar, mas é você não se corromper com o mundo. É você cumprir aquilo que Deus falou pra você. É você ouvir a palavra e praticar, colocar em prática. Então, gente, é isso, olha, esse vídeo ficou 20 minutos, porque esse capítulo tem muita coisa, gente. Vocês me perdoam aí, mas, gente, esse capítulo, ele tá demais. Ele tá demais. Na verdade, dá pra pregar, cada versículo aqui dá pra fazer uma pregação de 1 hora, né? Eu tentei ser o mais sucinta possível aqui. Eu espero ter te ajudado, te abençoado de alguma forma, e que o Espírito Santo possa te ajudar agora, né? Eu gostaria de fazer uma oração por você, né, pedir para que o Espírito Santo nos ajude a refrear a nossa língua, a colocar em prática o que nós ouvimos, né, nós termos perseverança, né, colocar a nossa fé em ação, saber que Deus, ele cuida de nós, ele tem um propósito com tudo. Amém? Vamos estar orando aqui. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um desafio que nós começamos hoje. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos capacitando, Senhor, a colocar em prática a Tua palavra, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos viver a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, é não deixar se corromper, Senhor. Nós não queremos ser só ouvintes da Sua palavra, Senhor. Nós queremos ser praticantes. Nos ajuda, Senhor, a ter fé. Nos ajuda que a nossa fé produza perseveranças, que nós tenhamos alegrias nas nossas provações, porque as provações vêm de Deus e vêm com o objetivo de nós sermos aperfeiçoados, de nós sermos aí, termos perseverança, Senhor. E nós também te pedimos sabedoria, Jesus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor. Tá escrito aqui que quem não tem sabedoria peça, e hoje nós pedimos sabedoria para lidar com as situações, para cumprir a tua palavra, para refrear a nossa língua, para ser tardio no falar, tardio no irar, Senhor, e pronto para ouvir. Nos ajuda, nos capacita, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos bater palmas aí pra Jesus. Muito obrigado você que chegou até aqui. Envia esse vídeo pra alguém. Fala, ó, vamos fazer esse desafio juntos. Já estamos ainda no primeiro capítulo, né? Ou alguém que precisa ouvir essa mensagem. Me ajuda a fazer essa mensagem ir mais longe. Deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? E é isso. Um beijo no seu coração e tchau.